Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu vou fazer para vocês mais um de volta ao básico, né, respondendo essa pergunta aqui que é feita com bastante frequência para a gente, que o que é melhor, ter uma carteira de ações ou um fundo de ações, e eu vou passar exatamente aqui a forma que os nossos analistas entendem que seja interessante claro, para os nossos clientes aí, para os investidores montarem as suas carteiras, seja através de fundos, seja através de uma carteira de ações direto, ou então tendo as duas coisas, tendo carteira e tendo fundos de investimento. A primeira questão que a gente sempre comenta com o investidor e que é bastante importante para quem quer ganhar dinheiro ao longo do tempo no mercado de ações é atuar de forma profissional. O que significa atuar de forma profissional? Ou a gente pode, por exemplo, seguir as nossas recomendações de ações que são feitas por analistas que são profissionais de mercado, ou o próprio investidor pode ser um profissional. Mas é importante que que o investimento seja guiado de forma profissional. É o que eu falo sempre. Comprar uma ação e esquecer na carteira não é investir. Então a gente tem que, além de fazer uma análise prévia, tem que fazer o acompanhamento daquela empresa justamente para ver se o negócio dela vai se perpetuar ao longo do tempo e como consequência disso a gente ganhar dinheiro. Então, para quem quer ter diretamente uma gestão profissional dos seus investimentos, seja seguindo recomendações ou seja fazendo a análise sempre profissional, né, ou da melhor forma possível dos investimentos, né, pode ser uma carteira de ações. Agora, quem não tem a mínima ideia, não quer seguir recomendação, não quer fazer análise de nada, é mais interessante sim deixar isso na mão de um terceiro e esse terceiro vai fazer a gestão profissional. É claro, né, pessoal, que a gente tem que conhecer esse terceiro também, né? Por exemplo, nós temos recomendações de fundos de investimentos, incluindo fundos de ações, e tem gestoras aí que o pessoal da análise conversa todas as semanas. É muito importante entender o que a gestora está fazendo. Tanto que o pessoal pede, né? Thiago, qual é a melhor ferramenta para acompanhar o que o gestor está fazendo? É o telefone, é pegar o telefone e ligar para a gestora e manter contato com o gestor. Tem alguns que são muito fechados, tá, pessoal? Mas a maioria, principalmente aqueles que a gente acompanha e recomenda, pessoal, gente boa, são super abertos, até porque é interesse deles, né? Que não seja uma caixa preta, mas sim que a gente entenda como funciona o fundo, né? Até para quando o fundo estiver rendendo bem, a gente estiver rendendo mal, a gente continuar confortável para ficar aplicado nesse fundo. Inclusive aconteceu com um dos fundos que a gente recomenda, nem é de ações, é de multimercado. Ele estava rendendo muito mal durante 1 ano e meio e eu vi até que uma outra casa de análise tinha recomendado venda, as corretoras recomendando resgate, mas a gente tinha um contato com a gestora, entendia que aquilo ali era o momento que estava passando, não sabia exatamente quando aquilo ali ia recuperar, mas foi o que acabou acontecendo. E se pegar em termos agora de fundo multimercado, com certeza está entre os 5 fundos multimercados, fora esses de dólar, que estão mais rendendo no Brasil hoje esse fundo, né? Justamente porque o pessoal da análise entendia que aquilo ali era um momento ruim que estava passando, que a estratégia não estava casando. Então, para quem quer fazer a sua gestão profissional direta dos seus investimentos, carteira de ações. E para quem não quer fazer gestão profissional, para quem não quer fazer acompanhamento, o fundo de ações é mais indicado. Outra questão é o controle, tá? Porque por mais contato que a gente tenha com os gestores e com as gestoras, pode acontecer alguma coisa dentro da carteira que a gente não saiba em tempo real. Na maioria das vezes isso não acontece. E as gestoras, os fundos são obrigados a ter aquela posição lá na CVM com 3 meses de atraso. Então, aquele investidor que quer ter 100% controle da carteira dele, esquece fundos de ações. O melhor é a questão das ações mesmo, tá? Outra questão importante que muitas vezes o pessoal esquece é a liquidez. Porque quando eu tenho uma carteira de ações e eu vendo uma ação, o preço de venda é aquele do momento. Na maior parte, os fundos de investimentos do Brasil, a cotização do resgate é D30, na maior parte. Ou seja, vai demorar 30 dias para eu saber o valor que eu vou resgatar. Quanta gente agora na queda se desesperou quando a bolsa começou a cair, pediu resgate, 30 dias depois a pessoa que tinha 100 mil reais resgatou 70 mil, né? Tem alguns fundos que são D15 e tem alguns fundos que são D1. A gente pede o resgate num dia, no outro dia a gente já sabe o valor de resgate, né? Então a gente, inclusive para os nossos clientes que gostam de fundos de ações, a gente recomenda essa questão de fazer
um mix entre os tipos de fundo também, TD1, TD15 e ter D30. Claro que normalmente esses D30, eles tendem, aí eu vou generalizar um pouquinho, a render um pouco mais do que os que têm cotização em D1 de resgate, até porque normalmente esses que têm D30 podem colocar em papéis que têm menos liquidez, como uma small cap, alguma mid cap, que daqui a pouco algum fundo que tem cotização em D1 não vai colocar. Não é uma regra, tá? Mas normalmente aqueles fundos de D30 tendem a ter um retorno um pouquinho maior, tá? Mas é bacana cuidar essa questão da liquidez. Então, quem não quer ficar com essa questão da flutuação, da possibilidade de não saber, ou só saber em 30 dias o valor que vai resgatar, esquece fundos e monta sua carteira de ações, já que o valor de venda, o valor que a gente vai resgatar, a gente já sabe na hora. Tem também essas questões de vantagens tributárias e os custos, né? Lembrando que em termos de custos, quando a gente olha a rentabilidade de um fundo de ações, ele já é livre das taxas de administração e taxas de performance. A maioria dos fundos de ações cobram o que a gente chama de 2,20, né? 2% de administração anual, mais uma taxa de performance de 20% do que excedeu 100% do Ibovespa. Tem alguns que são menores, né? Tem alguns que não têm taxa de performance e tem administração um pouco maior. Enfim, varia de fundo para fundo, mas a maioria ainda está nesse 2,20, tá, pessoal? E tem muita gente que diz assim, eu não vou pagar administração. Depende, né? Tem muita gente que, se não tiver uma gestão profissional dos seus investimentos, vai ter gostado de ter pagado taxa para ter tido uma rentabilidade melhor ao longo do tempo. Mas claro que a gente tem bons fundos, da mesma forma que nós temos bons investidores, temos boas gestoras, temos investidores ruins e gestoras que não são boas também, e tem fundo que não valeria a pena nem a gente colocar o dinheiro, nem se eles nos dessem o dinheiro, né? Nem todo mundo vai atuar de uma forma profissional nesse mercado, mesmo que seja uma gestora. Por isso que é muito importante que a gente conheça a estratégia e conheça a gestora também, né? Já quando a gente vai comprar ações, tem algumas corretoras que cobram taxa de corretagem, tem outras que não cobram taxa de corretagem. Em relação à vantagem tributária, pessoal, nos fundos de investimento, só tem a cobrança do imposto de renda quando a gente tem ganho, claro, de 15% no resgate, né? Já na parte das ações, se a gente vende acima de 20 mil dentro do mesmo mês e tem ganho, a gente tem que pagar o imposto de renda, isso se não tiver ainda algum prejuízo passado para bater, né? Então, para os investidores maiores, tem investidores grandes que compensa até abrir um fundo de ações. Claro que o fundo de ações ele tem que ficar pelo menos 67% comprado, mas para quem pensa em longo prazo e pensa em ficar sempre comprado, um clube de investimento, um fundo de ações, tem essa vantagem tributária que a movimentação, por maior que ela seja dentro do fundo, não é cobrada esse imposto de renda só no resgate, né? E os investidores menores têm essa vantagem dessa venda aí de 20 mil, mas também é o que a gente comenta, né, pessoal? Nunca deixem de vender alguma coisa para não pagar imposto de renda. Isso eu já vi várias vezes. Eu não vou pagar agora porque eu tenho imposto de renda para pagar, daí a ação cai 30%. Daí não adianta nada também, mas cada um tem as suas peculiaridades, tá? A parte de dividendos também, né? Aquele investidor que quer receber dividendos em conta, esquece fundos de investimento. Antigamente até tinha alguns fundos que distribuíam, mas como mudou essa parte tributária, hoje em dia não vale a pena, né? Então, dentro dos fundos, o dividendo é reinvestido da mesma forma que se o investidor tem uma carteira, o dividendo cai na carteira dele, ele pode resgatar esse dividendo, ou então ele pode reaplicar e fazer a compra de mais ações, né? Ou simplesmente as pessoas que querem tanto entregar na mão de terceiros, vamos dizer assim, para fazer uma gestão, quanto ter o controle da própria carteira, pode ter as duas coisas. Eu tenho mais ações direto do que fundos, mas tenho uma parte em fundos de ações também. E eu acho que é bacana, mesmo para aquele investidor que consegue fazer uma gestão profissional dos seus investimentos, tem alguns movimentos que ele não consegue fazer ou não quer fazer, né? Eu quero comprar ações no exterior, mas eu não quero colocar meu dinheiro lá fora, pode investir através de fundos aqui que comprem ações no exterior, né? Ou daqui a pouco, eu não quero ter uma carteira de small caps, pode comprar fundos que a carteira
é mais baseado em ativos de small caps, pode ter as duas coisas, tá? Mas só para a gente dar uma recapitulada aqui, né, pessoal? É importante ter disciplina, é importante ter uma gestão profissional, né, seja através de fundo, seja através de carteira própria. Para quem quer ter controle dos seus investimentos total, aí carteira é melhor. Em relação à questão da liquidez, de transformar o dinheiro, os investimentos de vocês em dinheiro, a carteira é melhor. Tem a questão das vantagens tributárias e custos, né? Carteira, normalmente o custo é menor do que o fundo de investimento. Tem essa vantagem tributária dos 20 mil e no fundo tem essa vantagem tributária que a movimentação dentro do fundo não tem a cobrança do imposto de renda. Para quem quer receber dividendos, esquece fundos, monta carteira. E, como eu comentei, tem investidores aí como eu e vários nossos clientes, né, que têm as duas coisas, tá certo, pessoal? Eu quero só passar para vocês aqui, como o intuito sempre desses vídeos é muito mais educacional, tem a parte dos e-books grátis, eu vou deixar aqui o link na descrição. Tem vários e-books, além da parte dos relatórios grátis, tem os e-books de... Deixa eu só abrir aqui. Ó, tem e-book de... tem e-book de análise fundamentalista, investir em ouro e dólar, fundos imobiliários, fundos de investimento, como investir em ações, títulos públicos e renda fixa, previdência privada e seguros, investimentos no exterior, COI, como especular na bolsa de valores e também um e-book de análise técnica, tá, pessoal? Além disso, eu vou deixar para quem quiser conhecer todos os nossos produtos, lembrando que o nosso produto Top Fundos tem as recomendações de fundos, incluindo fundos imobiliários e fundos de ações. O Invista em Ações, que é o nosso produto de recomendações de longo prazo, carteira de dividendos, small cap, crescimento. A nossa carteira mais recente aí, a Buy and Hold Raiz, tem carteira internacional e tem também as recomendações de fundos de ações. Então, um produto completo para quem quer investir em ações. O Carteiras Capitalizo, que são as recomendações de renda fixa, tesouro direto, as recomendações de ações de longo prazo e fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, day trade, swing trade, position trade, mas também tem as recomendações do Invista em Ações. Então, um produto completo de bolsa, curto e longo prazo. E o Capitalizo Completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também a parte aqui dos conteúdos grátis, blog, canal do Telegram, os e-books que eu mostrei para vocês, os relatórios grátis, podcast, vídeo, além de todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente, conhecer mais um pouquinho a respeito da Capitalizo. Como eu falo sempre, tá, pessoal, o nosso diferencial aí, um deles, é sempre atender todo mundo de maneira adequada, tá? Então, quem quiser bater um papo com a gente aí, fica 100% à vontade. Um grande abraço.